Olá pessoal, bem-vindos mais uma vez ao Prodcast, o podcast da Prodan, e vamos conversar agora com ninguém mais do que o Bob Burnquist, que é uma pessoa que dispensa apresentações, que tem conquistas históricas, o maior medalhista da história do X Games, 30 medalhas, sendo 14 ouros, 8 pratas, 3 bronzes e octacampeão mundial de Mega Ramp, e uma pessoa que partiu para a área da inovação e que tem muito a nos oferecer sobre isso. Tudo bem, Bob? Bom dia. Bom dia, tudo ótimo. Obrigado por participar aqui do podcast da Prodan. Claro, pô, prazer, obrigado por convidar. Queria que você falasse um pouquinho para a nossa audiência sobre o seguinte, né? Você é um cara que se notabilizou como um atleta e que justamente por ter que lidar com tantos improvisos que existem na carreira de um atleta de elite como foi a sua, você partiu para a área da inovação. Queria que você contasse um pouquinho como é que foi essa transição, como é que você conectou uma coisa com a outra. Bom, na verdade, assim, a inovação, ela já meio que nasceu comigo, né? Todos nós, seres humanos, somos criativos, né? A criatividade está em todos. Eu acho que é uma questão de ter coragem para inovar, porque a criatividade, às vezes, nem sempre dá certo. Você vai pensar em alguma coisa, não tem como, você tem que insistir. Então, o skate, ele meio que trouxe isso, né? Quando eu queria aprender uma manobra, eu tinha que ficar insistindo até acontecer. E a gente olha, né, o olhar do skatista, assim, né? Você vai olhando obstáculos, ou as calçadas, as ruas, você vai imaginando, né, o que dá para ser feito, como pode acontecer. Então a inovação ela já está dentro, né? Aprender manobras novas, a gente tem que sempre progredir, né? O progresso técnico do skate da minha vida inteira foi aprendendo novas manobras, aprendendo novos caminhos, né? Isso em cima do skate. E obviamente que natural que onde fosse que eu entrasse, isso, né, faria parte de mim, não é uma coisa que falar assim, agora eu vou inovar, né? Isso já está dentro e eu fico querendo buscar sempre coisas diferentes, novas para frente. Então é uma coisa que já tá ali. E como o skate ele tem essa pegada do Caio Levanta, né? Eu falo muito isso da insistência. Então quando eu parti para o lado negócios, isso veio comigo também. Então não tem essa de desistir, a insistência, não deu certo, né? Eu falo muito que assim, o não é só um obstáculo para o sim, né? Pode ter vários nãos ou pode ter um Sim. só, às vezes já logo de primeira já vem o sim. Mas assim, essa insistência já veio comigo. E como é que você fez essa migração para a área de negócios? Como é que você conectou? Como é que foi o momento que você deu esse salto? Ó, eu tinha um amigo meu, o Flávio Takatsu. A gente tava começando a andar de skate e tal, e aí a gente falou assim, vamos fazer uma marca de lixa. Então, isso a gente era molequinho e tal, e começamos a mexer, comprei lixa, comprei papel contact, né, para poder fazer, porque tinha aquela época de você recortar os bichinhos em cima da lixa, aí você tira a lixa, faz todo um design, né? Então eu fiz ali, não, vamos fazer uma marca de lixa e tal. Ali foi a primeira vez que eu peguei e falei assim, vamos, né, empreender, né? Obviamente que não deu certo, a cola não funcionou, sei lá o que a gente fez lá, mas a gente colou no nosso skate e ficou nessa coisa. Ali foi a primeira experiência, assim, a gente falou assim, vamos tentar, né, empreender. Aí, lógico que com o tempo, eu peguei patrocínios e começava a interagir com a galera das marcas, seja diretor de marketing, os próprios presidentes, né? E eu gostava de ir para as marcas para poder aprender sobre, né? Já que eu tinha esse acesso, né? Todo mundo que tinha esse acesso de poder chegar e falar com o presidente da marca, poder interagir com o Bob Hurley, né? O presidente dono da Hurley, fundador, né? E baita cara bacana, né? Muitas ideias diferentes, aí toda a estrutura de marketing lá dentro. Então todas as marcas que eu tinha essa interação, eu entrava e tentava, de alguma forma, ajudar na ativação, na criatividade. Pô, vai ter uma propaganda com o meu nome, vamos fazer uma foto. Você pode apenas tratar assim, tá bom, toma essa foto aí, e já que tem aí, mas, pô, a marca tá lá, gastando, sei lá quanto que era para comprar uma página de revista inteira, né? E aí colocar a minha foto lá. Então, sempre quando eu tinha essa oportunidade, eu fazia com que fosse a melhor foto da vida, né? E eu tentava pegar o ângulo, eu ficava em casa imaginando o que eu vou fazer para essa marca, qual é o DNA dessa marca, o que eu quero passar. E eu pensava bastante. Então, toda oportunidade que eu tinha, eu me doava, né, 110% para fazer acontecer. E isso, olhando para trás, eu vejo, né, a sequência das coisas. Falo assim, caramba, eu fiz isso para essa marca, essa manobra para essa, e você vai olhando que realmente a intensidade de cada ativação, né, foi bem aproveitada, né? Então foi assim que foi desenvolvendo. E aí, naturalmente, eu querer, né, fazer minha própria marca depois e começar a interagir e tal. E agora eu acabo
entrando em diversas áreas diferentes, porque eu sou super curioso, interessado das coisas e fico querendo estudar, aprender, né? Então, inclusive, o atual presidente da Prodana, que é o Chico Forbes, piloto de helicóptero, avião, também sou piloto, né? Então, é a coisa assim, por que o que tem a ver, né? Eu falei, não, tem a ver que só andar de skate eu não me saciava, né? Aí como que eu quero aprender né? Se eu aprender a pilotar, eu aprendi sobre mecânica, clima, né, trigonometria, geometria, ficava naquela coisa assim, e aí, né, isso ia angariando mais experiência, que também trouxe ideias para o skate, né, por eu ser piloto de avião, aí agora eu quero começar a saltar de paraquedas, deixa eu soltar de base, que eu tô com uma ideia de fazer um negócio no Grand Canyon, e eu quero juntar os dois, então eu ia angariando os skills, né, para depois juntar as ideias, né, porque assim, as ideias elas aparecem conforme a nossa habilidade do momento. Então, assim, como agora eu sou paraquedista e skatista, aí veio a ideia de juntar os dois, senão não apareceria isso. E aí, quando eu me tornei piloto de helicóptero, veio a ideia de trazer também e fazer um monte de manobras com helicóptero, com skate, né? E assim vai, né? E as coisas vão evoluindo dessa maneira. E esse espírito de inventividade, esse espírito curioso é muito importante para quem está atuando no setor público, né? Porque existem muitos desafios, problemas, gargalos, que normalmente levam as pessoas a, de certa forma, tender a desistir. Então é preciso ter muita resiliência também para você encontrar soluções e caminhos para você conseguir fazer as coisas darem certo no âmbito do setor público, né? Absolutamente. Além disso, acho que a confiança né, e a autoestima, né, a confiança pessoal, porque é uma área de críticas intensas, né? Sem dúvida. Porque nem todo mundo vai concordar com alguma política, né, algum caminho, né? E aí também muito polarizado, né? As pessoas acabam tendo frame assim, esquerda, direita. Na verdade, é muito mais amplo, né? Não existe esse esquerda-direita é uma coisa que foi inventada, né? Porque, na verdade, se você for parar para pensar e conversar e não dar pauta nem de esquerda nem de direita e trocar uma ideia com alguém, ela vai se posicionar de uma maneira que depois você pode pegar aquilo ali, ó, você sabia que esse caixinha. posicionamento aqui que você teve é de direita? Exato. Eu sabia que esse posicionamento é de esquerda? Então a pessoa vai até se assustar. Então você acaba meio que se posicionando conforme um frame, né? E isso é uma certa fraqueza, porque você perde um pouco a agilidade de você atuar de fato e fazer algo acontecer que você tem convicção que é o correto, né? Então o skate passa isso, né? Então, para eu pegar, inclusive, eu fui presidente da Confederação Brasileira de Skate, né? Não foi um sonho de criança ser cartola, mas eu me vi num posicionamento em um momento que eu precisava de fazer alguma coisa, que era no primeiro ciclo olímpico, que a gente tinha que direcionar o recurso do COB na época para a Confederação Brasileira de Skate correta e tal. Eu falei, não, eu sei que eu vou ter peso, vou entrar ali, fiz ali e saí, né? Fiz a minha parte, minha responsabilidade civil, mas óbvio que fez com que eu, né, tivesse muitas críticas, as pessoas não acreditaram, né? E é difícil você ver que realmente muitas pessoas estão pensando pequeno, curto prazo, aí você tem que ficar demonstrando ter a paciência, na verdade, eu acho que em primeiro lugar, ainda mais no setor público, é ter uma paciência de poder realmente ouvir os pontos diferentes e tentar encontrar um meio termo. Mas andar, não ficar parado, senão você fica meio que paralisado e não vai para lugar nenhum. Então, é uma área que é difícil, mas extremamente importante de atuar. E o setor público tem uma peculiaridade que é você tem uma legislação muito grande, muito forte, você tem muitas travas para evitar, que foram pensadas e foram construídas ao longo do tempo para evitar corrupção, desvio, para evitar favorecimento dessa ou daquela empresa. E isso é muito importante para gerir o dinheiro público, mas é o que você falou, ele acaba criando um pipeline muito longo de ações. Então, o grande desafio de quem vem do privado para tentar obter resultados e conseguir uma performance satisfatória no público é encontrar caminhos dentro da legalidade para conseguir fazer esse tempo ser mais curto e para você também conseguir budget, você conseguir fazer com que as ações tenham rentabilidade e no final do dia, no público, o objetivo é o cidadão, né? Então, às vezes você faz uma série de esforços dentro, como a gente tem feito na Prodan, e nem sempre isso é sentido lá na ponta, no final da ponta, pelo usuário que é o cidadão. Mas as coisas estão acontecendo. Então, acho que parte desse desafio também é a gente conseguir meios e caminhos que consigam entregar as necessidades, atender as necessidades das pessoas que contam com o serviço público, né? Acho que isso é muito importante. Sim, sim. E assim, o serviço público, né? A gente trabalhar pelo bem comum, ele às vezes
não te traz uma... Vamos supor, né? As pessoas não dão crédito onde o crédito tem que estar. Então, se você está ali para poder ter um certo crédito, assim, não, eu fiz isso, eu fiz aquilo, porque isso é muita política, né? Isso é Sim. normal. Mas se você não se importa para quem vai o crédito, você consegue fazer muito mais coisas, né? Mas é difícil. As pessoas confundem o setor público, falam assim, eu vou entrar na política para fazer dinheiro. E, na verdade, para fazer dinheiro é o privado, né? Exato. Política é sem fins lucrativos. Então, essa confusão, né, acaba, né, atrapalhando, mas entrando com uma cabeça, né, correta de fazer acontecer pelo outro e tal, você acaba conseguindo, mas lembra que talvez não venha o agradecimento, não venha o crédito. Acredito que muitas coisas que a Prodan faz, as pessoas não têm a menor ideia, não sabem de repente nem o que é a Prodan, né? Mas vocês estão de fato, né, mudando a vida das pessoas em várias áreas que não é sentido de volta, mas o trabalho em si ele é gratificante porque vocês sabem o que vocês estão fazendo. Então, assim, acho que é uma coisa que é importante sempre passar, porque acho que essa vontade de ter o holofote acaba atrapalhando. A gente na Prodan, uma das medidas que a gente tem adotado na gestão do Forbes é justamente o uso de inteligência artificial, né? Que é uma coisa que é um outro salto, a gente está num outro momento. Inclusive a Prodan é a primeira empresa pública da América Latina a ter um Caio, que é o Chief AI Officer, que é o Denis Paul, que está aqui também com a gente. Eu sei também que você é um entusiasta de IA, né? Queria que você falasse um pouquinho disso. Como é que você percebe a IA para modular os negócios e para você conseguir, de repente, dar um salto de qualidade? Bom, no meu caso, acho que assim, se não tivesse IA, eu não faria metade das coisas que eu estou fazendo hoje e viveria, acho que 10 vezes mais estressado, né? de tanto que eu tenho que entregar. Né? A gente vive com vários relacionamentos. Eu tenho o Banco do Brasil, um dos patrocinadores principais do Instituto Skate Cuida. Né? Todo mês eu tenho que entregar um relatório relativamente grande para poder receber. Né? Então, o que está no contrato, eu coloco relatório, faço, entrego, recebo. Isso aí é um giro burocrático que precisa acontecer. Né? Toma tempo, Exatamente, dá toma trabalho. tempo. Então, para relatórios, tem sido incrível. Né? Então, para acelerar relatórios burocráticos ou acelerar cadastros, né? Enfim, né? Você junta as diferentes IA, né? Por exemplo, eu uso o Notion, que é meu segundo cérebro. Né? Então, ali eu guardo os relatórios, né, desde as reuniões que eu faço, ou os próprios transcripts, né, porque às vezes depois que eu fiz a reunião, eu posso pegar o transcript e pedir outra, né, outro assunto daquele transcript. Né? Ele pode gerar um relatório, mas aquele mesmo transcript pode gerar diversas outras coisas. Né? O que foi conversado, né, uma pauta, faz uma sinopse disso, então você consegue gerar de um transcript diversas coisas. Então eu tento guardar bastante isso. E aí dentro do Notion tem a IA de organizar o layout também. Né? Então, aí eu uso isso. Aí o ChatGPT eu converso mais, né, ideias em gerais, né? Tipo, tô pensando com isso, não. E aí eu uso o ChatGPT para preparar o Cloud, né, o projeto do Cloud. Então, assim, se é uma documentação, tal, então eu vou ali para o Cloud, bem mais organizado, né, descrição, projeto, né, arquivos, né, tem toda uma forma que ele funciona. Inclusive o Cloud, ele não necessariamente ele gera agentes igual o ChatGPT, né? São apenas scripts que leem ali. Eu acho que é uma forma, skills, né? Então Sim. é uma forma bem interessante de atuar. E enfim, e aí diversas outras. E aí eu tenho usado bastante a extensão Cloud, porque a extensão Cloud ela mexe no browser para você, né? Então eu uso o ChatGPT, me dá o prompt para a extensão Cloud, vou no Cloud, aí peço para preencher um formulário enorme, burocrático, chato, ele vai lá e preenche e vai trabalhando. Então hoje, antes de dormir, eu boto umas 3, 4 atividades. Eu já não sinto que eu estou sendo eficiente com as coisas que eu tenho que fazer se eu for dormir sem colocar algum tipo de trabalho para rodar. Né? Então, porque aí eu acordo lá e tá uma série de coisas já resolvidas, aí eu vou lá, pego o draft e mando. Então, assim, é uma agilidade que faz com que eu possa sair andar de skate, né? Eu tava um profissional de skate que não tinha tempo para andar de skate. Então eu falei, não, peraí, vamos agendar. E é importante que a gente resolve tanta coisa com a IA, ela realmente entrega tanto trabalho pra gente que a gente às vezes esquece que ao invés de você entrar já logo num outro, né, entrega, para, respira, celebra, dá uma... Aí eu vou andar de skate, eu pego uma arte, né, eu faço bastante coisa ao mesmo tempo, né, e coloco ali alguma coisa para pintar, então, pô, acabei meio, tô ficando um pouco estressado, eu pego e começo a pintar, vou spray, ponho na parede, ou vou dar uma volta de skate, volto, e aí eu fico uma hora ali intenso e resolvo, porra, coisas que levariam 15 dias para resolver, resolvo em uma hora.
né? Então isso aí, então eu aproveito o fato que eu ganhei esse tempo todo e entrego um pouco de tempo de volta para mim. Senão a gente entra em outro loop produtivo maluco que, né, não faz sentido. É uma qualidade da gestão do tempo, né? Exatamente. Agora, você já disse que o skate é muito mais que a Olimpíada, né? Na sua visão, como é que a tecnologia de IA ela ajuda a manter a essência criativa e esse espírito de liberdade do skate? Vamos lá. Tem diversas ideias de ativação, né? Vou conversar aqui, aqui na feira mesmo, né? Tipo, algumas ideias que geraram probabilidades de projetos. Então, rapidamente eu pego, ou eu desenho aqui no papel, aí começo a pensar na ideia, puxo alguns arquivos, falo, ó, acabei de fazer essa reunião, acho que isso aqui pode acontecer, vamos criar uma proposta para mim, né? Aí ele vai lá, vai criar uma proposta, né? E aí eu vou olhar, deixa eu pegar e fazer a imagem agora. E aí, muitas vezes eu faço o próprio brasão do X Games Clube São Paulo, né? Eu fiz no papel assim, e aí joguei na IA, ele gerou algo parecido que eu estava precisando, pedi mais algumas coisas, aí eu mandei pro meu amigo que trabalha, né, com Photoshop. Aí a gente foi e trabalhou manualmente, né, numa ideia que antigamente demoraria eu falar, ó, gera aí algumas ideias de logotipo, aí depois eu vou lá e pego, aí a gente, não, acho que essas daqui, isso aí é processo às vezes de uma semana, 2 semanas, dependendo da agilidade, né? Então eu fiz isso em 20 minutos, né? E aí eu consegui gerar ali, então no dia seguinte eu já tinha o brasão. Isso aí não é normal, mas hoje é, né? Então eu tento colocar isso no meio de criatividade, são propostas que chegam, aí eu jogo lá no contexto, fico jogando e-mail, qualquer reunião que eu tive, e aí depois eu pergunto, né? Aí vai espirrar ali uma proposta. Por exemplo, eu acabei de fazer a arte no Clube Beyond, eu desenhei a pista lá, que é o clube que tem a piscina de onda ali. Então eu desenhei a pista de skate, e aí eu fiz a curadoria de arte, né? Meu parceiro fez uma arte na parede, que é o Lelinho Alves, e eu também pus umas artes ali que eu, né, gosto de pintar e fazer grafite. Mas para poder propor isso, né? Então eu parei, fui lá, fiz a proposta, mandei pro pessoal, retornaram. Ah, o que você acha disso? Então, em coisas, isso no meio de trocentas outras coisas que eu estou fazendo para poder, não, deixa eu colocar 15 minutinhos aqui nessa proposta, e aí eu já mando espirro. Então, aquilo aconteceu por causa da IA. Senão não ia ter tempo para gerar Seria só não ia ter inviável. tempo para gerar aquela proposta, para depois eu ir pintar e aí não sei quantos dias. Então, esse tempo não ia existir. Então, eu tento colocar, né, a IA no meio de todas as áreas, desde da parte de contrato ou proposta, né, ou que seja, né, para poder chegar mais rápido num resultado ou num negócio, né? A própria negociação com o Clube X Games São Paulo, né, levou 1 semana e meia, vai e vem alto nível com o CEO, porque eu via também que ele tinha agilidade e estava usando. Eu falei, opa, aqui vai ser mais fácil de resolver. Então, rapidamente a gente chegou nos termos, aí ele mandou o contrato, aí eu jogo o contrato na IA, né? Eu não mando para o advogado ainda, né? Eu jogo na IA, ela vai analisando, olha, eu acho que isso, aquilo, aí eu converso, aí depois eu acho que agora está pronto. Aí eu pego aquilo e mostro para o advogado. Então, o advogado ele vai passar 20 minutos, sei lá, o tempo dele, 1 hora de advogado é caro hoje em dia, né? Então, você consegue dar uma minimizada nesse custo se você fizer o processo todo, e aí só dá para ele dar uma olhada. E aí, às vezes, ele olha, acho que aqui na Lei Brasileira a gente precisa de colocar. Não, coloca aí. Bom, fechou. Então, muito rápido, um negócio de alto nível, sem agente, sem empresário, eu já resolvi, né? E assim, diversas outras situações. A própria financiamento do meu terreno nos Estados Unidos, que eu tenho os 12 acres lá, que eu tenho a mega rampa e tal. Renegociar com o banco. San Diego? Em San Diego. E uma bagunça. O advogado ia cobrar $50 mil para fazer não sei o quê. Eu falei, não, para, não vou falar com ninguém. Aí fiquei ali no IA e consegui solucionar o problema, refinanciar, fazer tudo sozinho com a IA, né? Então, isso não existiria antes. Eu digo assim, se não fosse a IA, eu provavelmente falei, cara, não vou conseguir, vou dar uma organizada aqui, vendo e faço uma outra coisa, né? Mas a IA me ajudou a manter e também me ajudou a economizar muito dinheiro para fazer, né, de fato aquilo acontecer. Então, é uma agilidade que, depois que você aprende as áreas diferentes que você pode colocar, realmente, né, não tem outra. Um dos projetos que está saindo daqui um mês, que é a PharmaLeaf, né? A PharmaLeaf é um projeto de saúde, começou como uma empresa de cannabis medicinal, e aí, obviamente, uma área muito difícil, cinza, regulamentação e tal, eu não consegui escalar, né? Eu tinha já angariado os investidores. Eu falei, não vou deixar isso aqui desgringolar, deixa eu, né, voltar e pensar o que ela pode ser, né? Então, fiquei com o pessoal ali do Venture Studio em Brasília, ficamos ali uns 6 meses ali estudando e tal, saiu,
E hoje a PharmaLeaf é praticamente uma plataforma de saúde aonde você centraliza os seus dados médicos, você sobe lá seus exames ou prescrição médica, né, tarja preta, e aí a gente tem uma IA tarja verde, né, que a gente chama, né, da inteligência tarja verde, que é na medicina natural. Então a medicina natural faz uma análise desses seus dados, exame de sangue, e te dá uma análise. Não vai diagnosticar, vai te dar uma análise do que você pode fazer, o que você está lendo, o que falta, e aí traz mais informação para você, e aí você consegue agora ter um lugar só onde todos os seus exames estão. Por que isso? Porque, pô, quebrei o pé na China, torci o joelho no Japão, vou para a África do Sul, cortei o pé. E aí, essas coisas, pô, o raio-x está lá na China, o outro tá... Então, como é que eu... E eu ficava muito, cara, agora vou ter que tirar de novo esse exame, gastar não sei quanto. Então, eu falei, não, a plataforma, ela centraliza esses dados, então você tem acesso imediato, né? E, eventualmente, você pode trazer um médico para analisar o seu perfil, né? E assim vai. Então, ela tem um porquê e uma razão de existir, porque eu tenho a necessidade e eu vi que é uma oportunidade de fato, né, de fazer acontecer. Aí você coloca a privacidade, porque, né, obviamente LGPD, dados médicos, né, a gente vê vazamento aí de dados da Unimed, vê umas coisas sérias. Então é importante a gente prestar bastante atenção nisso. Então, essa parte de segurança, ela é em primeiro lugar para a gente. A gente também consegue anonimizar os dados, então ao invés de ter o seu nome, é um homem de tantos anos que tem isso. Então a gente agora consegue essa análise de dados para estudo clínico, é importante, quando você anonimiza, né? Então aí você consegue agora começar a melhorar, né, a saúde e a qualidade de vida por simples consciência do que está acontecendo com o seu corpo, né? E é uma forma holística, né? Então temos ali também um quadro emocional, mapa astral, tem toda uma pegada que faz com que a gente entenda o ser humano por completo. Então a ideia é justamente nivelar da mesma maneira que eu falei, do jurídico, né? Então advogados caros, nem todo mundo tem acesso. Com a IA, nivelou esse acesso. Então agora você pode sim, com o telefone, até de graça, mas você pagar $20, melhora a inteligência e você vai ter um apoio maior. E na saúde, que é muito importante também, você agora tem um acesso mais nivelado, vai ter mais informação, evita qualquer fraude médica, ou então de repente o médico vai lá e prescreve, porque a gente sabe que no capitalismo as marcas são empurradas para os médicos prescreverem, às vezes nem é uma coisa boa para você, mas ele vai te colocar lá. Então, quando ele te prescrever isso e você subir na plataforma, a plataforma vai ter uma ideia exata da sua realidade médica e aí vai olhar aquilo ali e vai falar assim, dá uma checada no seu médico, por que ele prescreveu isso? Não vai falar assim, o seu médico está querendo te enganar, ele só vai te trazer a atenção e aí na próxima visita com o médico você fala, isso aqui está ali, você tem uma razão. Você vai ter condições, um leigo, de discutir com o médico. A capacitação do paciente, né? E que é super importante. Então eu vejo isso como uma forma também que a gente vê lá na China, que disponibilizou não sei quantas máquinas para diagnóstico e tal. Isso aí é uma qualidade para a população, né? Qualidade de vida, né? Entregar um apoio médico, às vezes para pessoas que não tinham antes. Você vê que no Brasil isso também é muito necessário, apesar da gente ter sim uma saúde, né, pública, nós temos, né, hospitais. Um americano se quebra, vai se endividar e entra à falência, né? O brasileiro se quebra e vai ali no SUS e se resolve. Isso é coisa que as pessoas não entendem, mas isso o Brasil é muito à frente, né, nessa parte de saúde. O nosso problema é a demanda, né? Exatamente, exatamente. E aí onde entra a PharmaLeaf, aí você consegue agora abaixar um pouco a demanda, né, do médico, do profissional. Quando o profissional for conversar com você, você consegue gravar a consulta e agora essa consulta gravada vai gerar os relatórios, vai gerar tudo que o médico às vezes está ali olhando para você, ele está ali anotando. Você está falando com ele está preenchendo um formulário. Zero atenção, zero, né? Então você muda a qualidade. Agora ele sabe que, não, com essa gravação eu vou ter um relatório, então deixa eu prestar atenção aqui no ser humano. Então a IA também pode humanizar o tratamento simplesmente por, né, tirar tarefas repetitivas e automáticas do médico. Então tem diversas maneiras aí. Bob, eu queria que você deixasse uma mensagem para a gente finalizar. Qual é a dica que você dá para quem está no setor público e precisa inovar? Olha, eu acho que em primeiro lugar é importante entender que existem soluções que já estão, né, disponíveis. Eu acho que se informar, viajar, entender o que outros
né, países, lugares estão fazendo, dependendo da área de setor público que você está, que às vezes também apenas copiar algo que está funcionando em algum lugar já é inovar, porque você não trouxe para cá. Foi lá conhecer. Foi lá conhecer. Então é muito importante essa interação. Inclusive, eu acho muito legal esse trabalho da SP Negócios de fazer. Eu estava lá no SXSW, né, palestrei com o X Games Club São Paulo, mas vi que tinha Casa São Paulo lá. Né? Então, esse projeto de Casa São Paulo nos lugares é muito importante, porque aí você consegue trazer a inovação, trazer players locais para conversar com, né, pessoas do setor público, né, de São Paulo, enfim, e trazer oportunidades de negócio, né, e interações que melhorem a vida, né, do cidadão de São Paulo, que acaba também melhorando a vida do brasileiro, dependendo da inovação que trouxer. Mas manter a mente aberta, como, né, criativa, né, e quando tomar uma decisão, não ficar tão travado pela crítica. Né? Crítica vai ter. Né? Mesmo se você acertar, não tem como não ter crítica. Bob Burnquist, muito obrigado pela sua entrevista. De nada. A gente continua aqui no podcast. Até a próxima.